Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja bem-vindo ao bate-papo do Geomante sobre geopolítica. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre relevância geopolítica, principalmente a relevância geopolítica de Israel e a relevância geopolítica comparativa de Israel com o Brasil diante dos últimos acontecimentos políticos do mundo e esse debate sobre uma possível inimizade diplomática, um possível abalo nas relações internacionais entre os dois países. Então vamos fazer aqui esse modelo de bate-papo hoje. Vou contar aqui com o meu mapa mundi aqui na sala de casa. É importante, pessoal, que quando a gente fala de geopolítica, que nós deixemos de lado o fígado, deixemos de lado as emoções, porque a geopolítica ela é nua e crua, a geopolítica ela é realista. Você tem que lembrar, como diria aí os principais teóricos, o Yves Lacoste, um geógrafo geopolítico francês, já dizia: a geopolítica serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Grande geógrafo da escola francesa. O que é relevância geopolítica? Se nós tivermos uma inimizade diplomática entre Brasil e Israel, se os embaixadores forem convocados e os países começarem a romper relações, isso normalmente pode desencadear algumas coisas no âmbito econômico. Então, o que tem de relevante de um país para com o outro para nós entendermos o que pode acontecer se essas relações se deteriorarem mais? Israel exporta para o Brasil principalmente pesticidas e fertilizantes. Fertilizantes aí são fosfatados e de potássio, que são fertilizantes de origem mineral. O Brasil ele é deficiente nesses fertilizantes. O Brasil produz nitrogenados porque tem como base o insumo o gás natural e o Brasil tem muito. Mas os outros fertilizantes do Brasil não produz muito. Então é o principal produto que Israel exporta para o Brasil. Além de algumas outras coisas aí de indústria química, Israel não exporta de forma relevante nada no âmbito de defesa nem de tecnologia para o Brasil. Então o principal é fertilizantes. E o tanto de fertilizante que Israel exporta para o Brasil corresponde a no máximo 1% da quantidade de fertilizantes que o Brasil importa. Então, se há uma deterioração das relações entre esses dois países e Israel não exporta mais fertilizantes para o Brasil vai sentir isso? Praticamente nada. O Brasil facilmente substitui as importações desse 1%. O que já não acontece com a Rússia, por exemplo. O Brasil exporta para lá de 60% a 70% dos seus fertilizantes vem da Rússia. Se a Rússia parar de exportar fertilizantes, o Brasil vai sentir bastante. Na balança comercial em geral, Israel, se não me engano, corresponde a 0,36-37% da balança comercial brasileira. Israel é apenas o 50º país para o qual o Brasil mais exporta. O que Israel importa do Brasil? Israel importa petróleo, derivados de petróleo e comida, carne, soja, são as principais commodities brasileiras. Se as relações entre os dois países se deteriorarem, o Brasil vai deixar de exportar muita coisa? Não. 50º país. Ou seja, o Brasil exporta essas commodities para muitos outros lugares. E se Israel deixar de comprar, outros lugares vão comprar, vão absorver rapidamente. Inclusive os países da Liga Árabe compram muito mais do Brasil, carne e soja, por exemplo. Então, nos termos de balança comercial, nenhum dos dois países tem grande relevância um para o outro. O Brasil também não é o principal exportador de petróleo nem de comida para Israel. Israel compra muito petróleo dos países da região do Mar Cáspio, Azerbaijão, por exemplo, Cazaquistão. O Israel só não importa nada do Irã, obviamente, né? Então nenhum dos dois países tem grande importância econômica um para o outro, sendo que o Brasil tem um peso maior do que Israel nessa balança comercial. Em termos de relevância geopolítica, nós temos que entender o que um país representa no mundo. O Brasil, ele é um país que ele domina essa parte sul aqui, o Atlântico. Ele domina essa ilha continental da América do Sul e toda essa projeção para o Atlântico. O Brasil ele tem toda uma relevância de posição geográfica. O Brasil ele tem toda uma relevância de recursos naturais. O Brasil tem petróleo, tem gás, o Brasil tem minério de ferro, tem minério de cobre, tem bauxita, tem urânio. O Brasil tem nióbio, o Brasil tem terras raras.
O Brasil tem terras agricultáveis, está vendo isso aqui? Ó, essa faixa de latitude. O Brasil está na faixa aqui de latitude de terras que tem clima para produzir. O Brasil é um grande celeiro mundial, um dos poucos países que é. A Argentina também é, a Ucrânia também é. Mas o Brasil é um país celeiro. O Brasil tem gente, tem população grande. População grande quer dizer o quê? Ele tem gente para trabalhar mão de obra e ele tem gente para ser militar também. Israel, por outro lado, Israel não tem petróleo. Israel tem um pouco de gás, já vou falar sobre isso. Israel não tem minérios, praticamente nada. Israel mal tem água doce. Israel não tem terras agricultáveis. Israel está num deserto. Israel é um país cuja balança comercial ela é deficitária desde sua criação. Desde 1947 até agora, 2024, em pouquíssimos anos a balança comercial de Israel foi positiva, ou seja, Israel está sempre importando mais do que exportando. Israel depende de importar comida, porque eles não são capazes de fabricar comida. Eles têm lá alguma agricultura, tecnologia de ponta, mas é experimental, gente. Israel não tem capacidade de alimentar sua própria população. Israel importa comida. Israel importa combustíveis. Israel importa energia. Israel importa praticamente tudo. A balança comercial de Israel ela tem principalmente ali a parte de diamantes. E eles não têm minas de diamantes, tá? Israel faz o processamento. Tem uma indústria de processamento. Então eles fazem lapidação e comércio de diamantes. Isso é vinculado aí aos judeus há décadas, séculos, né? Então eles fazem comércio, fazem beneficiamento e comércio de diamantes. Acho que deve ter alguma coisa de diamantes sintéticos, não tenho certeza. Indústria de defesa é forte deles, embora eles não vendam muita coisa para o Brasil. E tem alguma coisa ali de indústria de tecnologia, mas eles não têm grandes empresas, não têm empresas de porte internacional super relevantes. Não tem. A balança comercial de Israel é deficitária. Israel depende, para manter esse equilíbrio, que o Estado israelense receba recursos de fora. Esses recursos que vêm para Israel, eles vêm de ajuda direta de países estrangeiros, como os Estados Unidos e a Inglaterra, vêm de ONGs, organizações que ficam mundo afora angariando recursos para enviar para Israel. Israel tem muitos cidadãos que não são nascidos em Israel. Então eles têm lá nos seus países de origem investimentos, aposentadorias, pensões que eles recebem e remetem para Israel. Então, de certa forma, Israel ele depende de recursos vindo de fora. Israel está sempre deficitário. O que já não acontece com o Brasil. O Brasil tem economia pujante, o Brasil tem indústria, então o Brasil tem todo tipo de indústria, metalúrgica, metalmecânica, siderúrgica, petroquímica, química. O Brasil tem portos, ferrovias, o Brasil tem toda uma série de estruturas e infraestrutura. O Brasil tem indústria de defesa, não está tão pujante, a indústria de defesa do Brasil tem ficado para trás, e aí nós temos a Embraer, a Avibraz, entre outras empresas, a Taurus. Pode ficar para um próximo tema se vocês se interessam. Então, geopoliticamente, o Brasil é imensamente mais relevante que Israel, não só entre um país e o outro, mas com relação aos seus vizinhos e o mundo. Os outros países, preste atenção no que o Brasil fala, no que o Brasil faz, os outros países têm interesse no que o Brasil compra e no que o Brasil vende. Os outros países têm interesse nas coisas que o Brasil tem a oferecer e eles têm interesse em oferecer coisas para o Brasil. É um imenso mercado, tem muita gente, tem dinheiro. O Brasil está aí entre as 10 maiores economias do mundo há muitos anos. Já Israel, não. Sabe o que é geopoliticamente relevante? É se você romper relações, aquele outro país com quem você rompeu relações vai se prejudicar. Ou seja, os países não têm interesse em romper relações com o Brasil, porque os países têm interesse no seu petróleo, na sua soja, na sua carne. Israel só não está tão dependente hoje de energia porque eles descobriram ali no Mediterrâneo o campo de gás de Leviatã. E é controverso porque eles descobriram aquele campo ali. Primeiro que esse campo ele fica em águas que pertenceriam à Palestina se os territórios invadidos por Israel hoje constituíssem um Estado palestino. E também é disputado pelo Líbano e pelo Chipre. Israel botou a plataforma lá, o Chipre e o Líbano foram contestar em organismos internacionais e Israel declarou imediatamente que iria fazer uso da força se alguém contestasse a sua propriedade
por aquele campo de gás natural. Ou seja, eles botaram uma arma na cabeça do Chipre e do Líbano e falaram: o campo de gás é meu e nós não vamos aceitar dividir a sua propriedade. O Líbano e o Chipre não têm condições, por enquanto, de disputar nada com Israel ali. O campo de Leviatã, ele é suficiente para tornar Israel praticamente autossuficiente em gás natural. Então, com relação à parte de gás natural, Israel hoje ele alcançou um outro patamar, ele já não depende de ficar importando gás de outros países, então ele tem a sua alimentação de gás natural ali. Importância geopolítica é, por exemplo, os dois principais teóricos da geopolítica, o almirante Alfred Mayhem, dos Estados Unidos, e o geógrafo Mackinder, da Inglaterra, desenvolveram as duas principais teorias de geopolítica. Mackinder desenvolveu a teoria aqui do poder terrestre e o Mayhem a teoria do poder marítimo. Mackinder, quando desenvolveu a teoria do poder terrestre, ele viu o seguinte: o mundo ele é constituído por essas ilhas-continentes: América do Norte, América do Sul, Oceania, África e a Eurásia. A Eurásia é a maior ilha-continente. Vocês podem ver que é a maior. Então, para Mackinder, a Eurásia é o coração do mundo, é a ilha-mundo. Para Mackinder, a nação que dominar a ilha-mundo domina o mundo. Ele considerou como a Innerland, o coração do mundo, aquela região ali que está a Rússia, está a Ucrânia, está o leste europeu. Os países aqui da Europa, Oriente Médio, aqui o sul da Ásia, são uma periferia que tem uma relevância geopolítica, mas para a teoria de Mackinder é uma periferia do mundo. Quem domina o coração do mundo, a ilha-mundo, domina o mundo. Então Mackinder sempre colocou a Rússia como o principal rival geopolítico da Inglaterra e das forças ocidentais. Na teoria dele, impedir que a Rússia chegasse até Berlim era vital, porque se a Rússia dominasse a região da Prússia, da Áustria, então eles dominariam de vez toda a ilha-mundo. Já o almirante Alfred Mayhem, que baseou aí as grandes decisões políticas dos Estados Unidos, ele determinou a teoria do poder marítimo. Então, para os Estados Unidos, ele baseado muito durante a Pax Britânica, que a Marinha Britânica dominou os mares, eles não precisariam dominar, fazer incursões nessas porções de terra, bastaria que eles dominassem os mares, porque os mares são as grandes rotas comerciais. Se você faz um bloqueio marítimo, você sufoca a economia de um país. Se você faz um corredor de comércio marítimo, você faz com que você e os seus aliados tenham ali progresso no comércio. Então, a teoria do poder marítimo diz que para você dominar o mundo, você tem que dominar as águas do mundo. Mas ele não deixa de levar em consideração aqui a parte terrestre da ilha-mundo. Ele leva em consideração porque, para o Mayhem, a Rússia, além de ser a maior força terrestre, ou seja, está localizada numa porção de terra cheia de recursos e intransponível, você não consegue invadir a Rússia. Várias guerras até hoje mostram que você não consegue invadir a Rússia e eles têm recursos lá para aguentar ficar lá. Você não consegue invadir a Rússia, entendeu? Para o almirante Mayhem era vital que os países do Ocidente, os Estados Unidos, impedissem que a Rússia se tornasse também uma potência marítima. Você vê que a Rússia tem sim grandes extensões de litorais, porém litoral para o Ártico, congelado o ano inteiro, com muitos icebergs, dificuldade de navegação. Tem aqui o litoral para a direção do Mar do Japão, mas ali também, durante boa parte do ano, condições de mar e de tempo ruins. Tem lá no Mar Báltico, boa parte do ano, condições de mar e de tempo ruins. E aí eles têm aqui a saída do Mar Negro, onde tem a Ucrânia, mas eles têm que passar pela Turquia, no Estreito de Bósforo. E a Turquia ali é um ator geopolítico crucial porque controla essa saída. Por que a Rússia, então, ela é geopoliticamente relevante? A construção das teorias geopolíticas dos ingleses e dos americanos durante o século XIX e XX foi baseada pensando na Rússia. Eles estiveram pensando na Rússia esse tempo todo, em como impedir que a Rússia se tornasse a maior nação, segundo a teoria geopolítica deles. Isso é a importância geopolítica. Os principais pensadores das outras nações, que podem ser seus rivais ou seus parceiros, eles tomam decisões pensando na sua nação. Eles tomam decisões pensando nas suas decisões. O que você vai fazer se eu fizer isso? Isso é a importância geopolítica.
Importância geopolítica é a Alemanha chegar para a Rússia e falar: Rússia, eu não vou mais comprar o seu gás porque eu não concordei das suas atitudes. A Rússia fala: tudo bem. Passa um tempo, acontece o quê? A Rússia passa a vender esse gás para outro país, outra nação, e a Alemanha está como? Dona Frida está fazendo strudel e chucrutes no fogão a lenha. A Alemanha está em crise econômica porque eles dependiam da energia barata que a Rússia estava fornecendo. Importância geopolítica é isso. Você não arruma briga com quem tem importância geopolítica. Você quer fazer amizade, você quer fazer alianças. Isso é relevância geopolítica. Então, não estou dizendo aqui quem está certo, quem está errado, o que é bom ou não, mas em termos de relevância geopolítica, Israel é muito inferior em significância geopolítica ao Brasil. Os políticos de Israel falam muito ao vento, tem muito ego inflado porque eles têm as costas aí protegidas pelo dinheiro americano, então eles recebem recursos de fora porque eles não se sustentam, a economia de Israel não se sustenta sozinha sem recursos de fora. O Brasil não, o Brasil é uma economia pujante, relevante geopoliticamente, todos os países dão importância ao Brasil. Então, quando um ministro de Israel diz que o presidente do Brasil não é bem-vindo lá, e aí, que significado isso tem? Que importância isso tem na vida do brasileiro, na economia brasileira? Nenhuma. O Brasil tem outras preocupações mais relevantes aí. O Brasil tem muita importância. Israel só tem um tanto de ego e de mídia. Importância geopolítica é a China. Os Estados Unidos são o maior rival comercial da China. O presidente dos Estados Unidos vive falando mal da China. Ele corta relações com a China? Ele toma atitudes que vão romper o comércio deles com a China? Não. Porque hoje todo mundo tem a China como um dos seus principais parceiros comerciais, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm tomado medidas protecionistas para tentar impedir que a China avance muito no seu mercado. E isso é um outro assunto. O Brasil tem bem menos medidas protecionistas que os Estados Unidos. Inclusive, pessoalmente, acho que eles estão certos. Mas isso é importância geopolítica. Da mesma forma, os Estados Unidos, importância geopolítica. Não estou falando se eles são bons, se eles são ruins. Estou falando que eles têm relevância, porque as nações, os países, querem ter relações com os Estados Unidos, porque eles têm coisas a oferecer e eles também são um grande mercado para comprar coisas, e eles têm um poderio militar importante, então eles têm relevância. Israel não tem relevância geopolítica. Israel é um enclave ocidental no meio do Oriente Médio, que basicamente serve para desestabilizar aquela região. E alguns atores têm interesse que aquela região se mantenha desestabilizada geopoliticamente. Então, dessa forma, encerramos aqui o nosso bate-papo geopolítico, aqui com o meu mapa mundi na sala. Espero que vocês tenham gostado, sugiram aí temas, tragam aqui seus comentários falando sobre o assunto, tragam aqui informações interessantes que eu não abordei aqui, mandem aqui links para mim que eu vou ler todo o material, vou pesquisar mais. Mandem informações aqui que eu estou sempre aprendendo, estou sempre querendo aprender. Espero que vocês também gostem de sempre querer aprender mais, porque esse canal aqui é para isso, é para gente que acha que na internet você pode aprender, não só pegar besteiras, fake news, baboseiras. A internet tem muita coisa legal e esse nosso bate-papo aqui vai ser uma dessas coisas muito legais. Traga aqui seus comentários, deem sugestão e até a próxima.